Então, meus queridos, durante este mês de fevereiro, nós temos vindo a falar acerca de sermos uma igreja intencional. Uma igreja que sabe servir o melhor que tem. E temos procurado perceber que, como cristãos, servir é um privilégio. Servir é um privilégio. Amém, meus amados irmãos? Amém? Então, servir é um privilégio, mas é também uma coisa que é essencial para nós podermos cumprir a missão que Jesus nos deixou. E por isso nós temos que ser intencionais no serviço. E hoje, na sequência daquilo que o pastor Sabino já vos trouxe a semana passada, eu queria continuar a falar-vos acerca de servirmos através da hospitalidade. Mas quando nós falamos acerca de servir através da hospitalidade, naturalmente surgem algumas questões. Deixem-me dizer-vos algumas que me vieram à cabeça. Mas porquê é que eu tenho que ser hospitaleiro? Será que devo abrir as portas da minha casa para pecadores? Ou então, será que devo deixar pecadores entrarem na intimidade da minha família? Ou ainda, será que as portas da igreja têm que estar abertas, seja para quem for e seja qual for a sua origem ou estado? E para nós tentarmos responder a estas questões, eu gostava de analisar convosco hoje um texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 39. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 39. Mas antes de nós irmos ao texto, deixem-me apenas enquadrar-vos um pouco sobre o que é que se estava a passar no dia em que decorre a história que vamos analisar. Porque é um dia interessante. Então, estava a ser um dia muito intenso. Jesus tinha estado a ensinar e entre os seus ouvintes estavam fariseus, estavam doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, vindos da Judeia, vindos de Jerusalém. E então chegaram alguns homens. Nós vimos esta passagem há pouco tempo aqui na igreja. Lembro que João pregou sobre isso, o pastor João. Então, chegaram alguns homens transportando um paralítico, mas não conseguindo chegar a Jesus por causa da multidão, cheios de fé, eles decidiram descer o seu amigo pelo telhado até onde estava Jesus. E no seguimento, Jesus afirma perante os fariseus e doutores da lei uma coisa muito interessante, que os pecados daquele homem estavam o quê? Estavam perdoados. Não é? E de imediato veio o coro das reclamações, com os fariseus e doutores da lei a afirmarem que Jesus estava a ofender a Deus, porque só Deus é que poderia perdoar pecados. E então Jesus perguntou-lhes, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E não esperando pela resposta, virou-se para o paralítico e disse-lhe, levanta-te, pega na tua enxerga e vai para casa. E o paralítico assim fez. E naturalmente todos ficaram maravilhados e davam louvores a Deus, espantados com o que viram Jesus fazer. Não é? E diz o texto que vamos ver hoje. Depois disso, saiu. Depois desta história, depois deste episódio, Jesus saiu. Saiu daquela casa. E é então que se passa a cena que vamos analisar. E para começar, diz o texto nos versículos 27 e 28. Diz então, depois disso saiu e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. E este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então, amados irmãos, após um momento em que Jesus estava a ensinar, estava a curar, e se confrontou com fariseus e com os doutores da lei, afirmando poder perdoar pecados, ele saiu daquela casa onde estava. Passou pela coletoria, se calhar hoje, não sei, vamos chamar-lhe finanças, passou pelas finanças, não é? E chamou um publicano chamado Levi, um homem a quem hoje nós conhecemos melhor por quem? Por Mateus, não é? Mateus. Mas quem é que era Levi? Ou melhor, quem era Mateus? Mateus era um publicano. Ou numa linguagem que nos é mais familiar, era um cobrador de impostos. Não é? E os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos localmente, mas não eram os cobradores quaisquer. Já falámos aqui sobre isso. Eram judeus
que em nome dos opressores romanos cobravam os impostos locais ao seu próprio povo. E por isso eram pessoas profundamente odiadas pelos seus compatriotas. Eles eram considerados pessoas desprezíveis. Porque eles tinham vendido os seus serviços ao opressor estrangeiro. Eles tinham traído o seu próprio povo. E eram também normalmente pessoas muito reais, sem princípios. Eram pessoas que roubavam o seu próprio povo. Eu creio que já vos contei isto, mas a própria forma como eles se tornavam publicanos mostra bem o tipo de pessoas que eles eram. Os romanos faziam assim uma espécie de leilão da tarefa de recorrer os impostos numa determinada cidade ou região. E quem fizesse a licitação mais alta era quem ficava com a função. Aquilo ali era ao contrário. Não era eu que dava a função, era a pessoa que ganhava a função. E a pessoa que fosse nomeada não recebia nenhuma remuneração do Império Romano. O que ele fazia era, ele cobrava a maior quantidade de impostos que podia e depois pagava às autoridades romanas a parte que tinha sido combinada entre ambos. E como devem imaginar, amados, isto obviamente levava a que estes homens procurassem cobrar os impostos mais elevados que lhes era possível. E assim defraudavam os seus compatriotas, porque o que eles queriam era enriquecer de forma fácil, de forma rápida. E por isso normalmente eram homens muito ricos, mas eram também homens profundamente odiados. E pior ainda, por causa disto, os publicanos eram considerados pelos fariseus como pessoas religiosamente impuras. Pecadores, com os quais não podia haver qualquer tipo de relação. Ninguém se podia dar com um publicano. Ninguém podia ser amigo de um publicano. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos e amigos, foi este homem, um ladrão, um homem odiado e desprezado por todos, um homem religiosamente impuro, um verdadeiro pecador em todas as acessões possíveis e imagináveis. Foi este homem que Jesus chamou. E, amados irmãos, eu creio que esta sequência de ações de Jesus neste dia não foi ao acaso. Jesus chama Mateus, aquele que seria considerado um dos maiores pecadores daquele tempo, logo a seguir a ter afirmado aos fariseus e doutores da lei que tem o quê? Que tem poder para perdoar pecados. Então Jesus primeiro afirmou e agora estava a demonstrá-lo na prática. Ele estava a chamar Mateus o pior dos pecadores. Ele estava a mostrar de uma forma exuberante que ele podia perdoar e salvar mesmo o maior dos pecadores. Ele tem poder para perdoar pecados. Mas é então que acontece algo que à primeira vista parece normal, mas que se nós virmos com olhos de ver, de normal nada teve. Vejam comigo o início do versículo 29. Diz assim: deu-lhe Levi um lauto banquete em sua casa. Então, amados irmãos, Mateus decide realizar um grande banquete. E os irmãos estarão a pensar, mas o que é que isso tem de especial? Não era normal darem-se banquetes naquele tempo? Sim, claro que sim. Mas o que não era normal era que um publicano desse um banquete em que o convidado de honra fosse Jesus. Um judeu, um mestre em Israel. Alguém que, como mais à frente nós veremos, enquanto judeu e mestre, jamais poderia aceitar a hospitalidade de Mateus, jamais podia entrar na casa de um pecador como ele, ou até sentar-se à mesa com ele. Jamais. Mas Mateus, grato a Jesus pela salvação que trouxe à sua vida, decidiu mostrar-lhe todo o apreço, dando um grande banquete em sua honra. E com isto, de uma forma hospitaleira, ele abriu a casa para Jesus. O convidado de honra. Havia aqui um convidado de honra, era Jesus, era o mestre. Era aquele que lhe trouxe a salvação, aquele que trouxe a salvação à sua vida. Mas ele abriu a sua porta não só para Jesus, mas também para um grande grupo de pessoas improváveis. E que pessoas eram essas? Então diz-nos a segunda parte do versículo 29. Vejam comigo. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com ele à mesa.
Amados irmãos, Mateus convida Jesus, mas convida também todos os seus principais amigos. E assim ele abre a sua casa a toda a espécie de pessoas. Na sua maioria, seriam pessoas consideradas pelos fariseus e pelos judeus em geral como pecadores impuros. Deixem-me dizer-vos, entre aqueles convidados, para além de outros publicanos que são diretamente referidos, estariam com certeza ladrões, estariam com certeza criminosos de toda a espécie, estariam assassinos, estariam prostitutas. E porquê é que eu afirmo isto? Pura e simplesmente porque estas eram as únicas pessoas que naquele tempo e naquele contexto manteriam amizade com um publicano e aceitariam ir a um banquete em sua casa. Eram os únicos. Mais ninguém iria a um banquete em casa de um publicano. Um judeu zeloso, deixem-me dizer-vos, jamais se misturaria com esta gentalha. Pois no Israel antigo não era permitido a um judeu entrar em casa de alguém que fosse considerado um pecador e muito menos ter comunhão com ele à mesa. Ir à casa de alguém, comer com alguém, era uma coisa reservada apenas para aqueles que eram os nossos amigos mais íntimos. E ao fazê-lo, estávamos a aprovar tacitamente as suas práticas, estávamos a aprovar quem eles eram. Era assim no Israel antigo. Mas, meus amados irmãos, Jesus não se importou nada com isto. E aí estava ele, no meio da escória daquela sociedade. Estava ali a escória toda e Jesus estava ali no meio. Das pessoas mais odiadas, das pessoas mais desprezadas em toda a Jerusalém. Ali estava ele a comer com elas, a desfrutar com elas da hospitalidade de Mateus. Será que Jesus amava o pecado? Claro que não. Mas ele amava os pecadores. Ele amava os pecadores. Ele não amava o pecado, mas ele amava aquelas pessoas. Ele amava aquelas pessoas. Por isso ele estava ali no meio delas. Amados irmãos, quando há cerca de 2 anos comecei a propor a algumas famílias que abrissem as portas das suas casas a famílias descrentes para lhes mostrarem intencionalmente o Evangelho, os primeiros feedbacks que eu recebi foi de que isso era muito difícil, que não se sentiam à vontade para convidar pessoas não crentes para as suas casas, para o seu espaço de intimidade familiar. Que essas pessoas podiam comportar-se de forma errada, podiam expor ideias erradas, podiam dizer até palavrões, quem sabe, e outras coisas. E com isso podiam contaminar a sua família, os seus filhos, ou mesmo quebrar a santa paz da sua casa. Amados, deixem-me dizer, Jesus pensou de forma perfeitamente oposta. Ele fez questão de estar presente junto daqueles que eram pecadores para lhes mostrar o quê? O grande amor de Deus. O que Jesus nos está a ensinar é: abre a tua porta para aqueles que à tua volta precisam de conhecer Jesus e diz-lhes que entrem e que venham como estão, porque eu posso transformá-los. É isso que Jesus nos diz. Eu posso transformar mesmo o maior dos pecadores. Queridos irmãos, todo aquele que genuinamente se rende a Jesus é aceito por Deus e pode receber a hospitalidade do Pai. Todo. Não há exceções. Mas para além da atitude de Jesus, é também interessante nós pensarmos na atitude de Mateus. Queridos irmãos, este homem, grato a Jesus por este o ter chamado, convidou todos os seus amigos mais íntimos para partilhar com eles a alegria do que lhe tinha acontecido. Mas que tremendo testemunho. Deixem-me perguntar-vos uma coisa. Qual dos irmãos aqui, quando se converteu, convidou todos os seus amigos descrentes para a sua casa e fez uma grande festa para anunciar que se tinha convertido? Eu creio mesmo que ninguém. E creio mesmo que nenhum de nós, hoje, teria tal coragem.
Porquê é que nos falta esta ousadia, meus amados irmãos? Porquê é que tantas vezes nos falta esta coragem? Porquê é que nos falta a coragem para mostrar, para servir ao mundo que nos rodeia aquilo que nós temos melhor na nossa vida, que é o Senhor Jesus? Porquê? Mas de imediato, a seguir a isto, os fariseus e os doutores da lei começaram a murmurar contra Jesus. Dizem os teólogos, e eu acredito piamente nisto, que com grande probabilidade os fariseus e os doutores da lei nem sequer entraram na casa de Mateus. Tal era a repulsa que eles sentiam por aqueles convidados que estavam ali àquela mesa. E em vez disso eles ficaram de fora da casa, apenas a observar o que estava a acontecer, à procura da melhor oportunidade para criticar, para atacar Jesus. Então eles viram a oportunidade e começaram o ataque. Não é? E começaram dizendo: porque comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Mas a resposta de Jesus tinha sempre a resposta na ponta da língua, não era, meus amados irmãos? Então, a resposta de Jesus não se fez esperar. E ele disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. O que Jesus aqui afirma, mais uma vez, desta forma quase abrupta, é que ele tinha vindo para incluir na graça de Deus aqueles que se andavam desviados. Aqueles que eram pecadores e estavam afastados do Senhor. O propósito da sua vinda foi chamar pecadores a uma mudança de vida, não foi outro. Este foi o propósito de Jesus. Ele nada tem para oferecer àqueles que se autoconsideram virtuosos, que não queiram reconhecer os seus pecados. Mas a todos os que mostrem arrependimento genuíno, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Da mesma forma que perdoou os pecados do paralítico e da mesma forma que perdoou os pecados de Mateus. Ele tem poder para perdoar pecados. Então, sem resposta para isto, os fariseus ficaram, assim como a gente costuma dizer, um bocado entalados, não é? E procuraram outra estratégia de ataque. Então começaram a recriminar Jesus, porque os seus discípulos não jejuavam como os discípulos de João Batista, nem como os discípulos dos fariseus. Mas Jesus respondeu-lhes, mais uma vez, que ainda não tinha chegado o tempo de jejuar, pois o noivo, e o noivo aqui era ele, ainda estava presente. Mas que jejuariam quando o noivo lhes fosse o quê? Retirado, não é? Numa clara alusão ao tempo em que os discípulos já não o teriam mais fisicamente entre eles. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, Jesus era o portador de uma hospitalidade que estes fariseus, estes doutores da lei, consideravam até perigosa e que não podiam de maneira nenhuma aceitar. Por isso eles tentavam, de todos os modos, criar barreiras a que Jesus cumprisse a sua missão. Eles estavam a tentar construir muros, a impedir Jesus de fazer aquilo que tinha que fazer. E nós poderíamos agora passar longo tempo a criticar os fariseus e os doutores da lei. Mas a verdade, deixem-me dizer-vos isto, com muita transparência, é que a maioria das vezes nós somos tal e qual como eles. Nós temos profunda dificuldade em aceitar que esta hospitalidade do Pai se estende a todos, mesmo àqueles cujas atitudes nós reprovamos e que muitas vezes nos incomodam. Nós temos dificuldade em aceitar que esta hospitalidade do Pai se estende até aos nossos inimigos, às pessoas mais desprezíveis com as quais nos confrontamos todos os dias, às pessoas que mais dificuldade temos em engolir. Mas a hospitalidade do Pai estende-se também para estes. E nós temos dificuldade em aceitar isto. Nós criamos todo um enorme conjunto de barreiras, de desculpas, para nos mantermos na nossa redoma cristã, hermeticamente fechada, onde nos sentimos quentinhos, espiritualmente protegidos. Esta é a nossa realidade a maior parte das vezes. Mas sabem até onde é que isso nos levou? Cada vez temos menos amigos descrentes. E as únicas pessoas com quem mantemos alguma intimidade é com as pessoas da igreja.
É bom termos intimidade uns com os outros. Mas, amados irmãos, deste modo, como é que nós podemos cumprir a missão que Jesus nos deixou de levar o Evangelho aos perdidos? Como? Como? Mas ainda em resposta a toda esta murmuração dos fariseus, dos doutores da lei, Jesus responde-lhes com uma conversa assim no mínimo estranha, acerca de vestidos novos e velhos, de vinho novo e de odres velhos. Vejam comigo os versículos 36 a 39. Propôs-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de vestido novo para cozer em vestido velho. De contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz, o velho é bom. E, amados, embora por vezes este texto nos possa deixar assim um pouco confusos, o que Jesus está a dizer, na verdade, é uma coisa muito simples. Ele está a dizer que vem instaurar um novo reino, um reino de alegria, que não se coaduna com a mentalidade envelhecida destes judeus legalistas que estavam ali à sua frente. Ele está a dizer que é impossível acomodar a graça que ele veio trazer, que é o vinho novo, dentro da lei, dos odres velhos. Não é possível. Não é possível. Porque ambos sairiam prejudicados. E também está a dizer que é impossível remendar a lei, o vestido velho, sem anular a graça, o vestido novo. Ele está a dizer que os regulamentos formais daquela velha religião, que na sua maioria tinham sido criados pelos próprios fariseus e doutores da lei, em cima da lei mosaica, era ali uma amálgama de coisas criada pelo homem. Estes regulamentos formais da velha religião deviam abrir caminho à alegria da nova religião, se nós quisermos chamar isto uma religião, que Jesus veio instaurar. Uma religião fundada na graça de Deus. Uma religião que a todos quer aceitar e incluir. E a todos quer aceitar e incluir. A todos. A todos. Então ele está a dizer aos fariseus e doutores da lei e a todos nós que o desprezo, a falta de amor para com os pecadores já não tem lugar neste novo reino que ele vem instaurar. Já não há lugar para isso. Já não há lugar para isso. Já naquele tempo, para os fariseus não havia lugar para isso. Para os doutores da lei não havia lugar para isso. Muito menos há lugar para isso no nosso tempo hoje. Ele está a dizer-nos, a todos, que veio abrir de par em par as portas do reino do seu Pai, que a todos quer receber de forma hospitaleira no seu reino. Ele está a dizer-nos que Deus é um Pai hospitaleiro. Deus é um Pai hospitaleiro. E se nós ainda tivéssemos dúvidas disto, o Senhor Jesus faz questão de os esclarecer em duas parábolas muito bem conhecidas. Nós não as vamos ler hoje, mas nós conhecemos a parábola da grande ceia, que está em Lucas 14, e a parábola das bodas, que está em Mateus 22, nas quais Jesus compara o reino de Deus a uma grande ceia, um grande banquete, para o qual alguns são convidados, mas recusam-se a comparecer. Sendo então o convite estendido a todos os que quisessem comparecer. E em termos simbólicos, estas parábolas prefiguram o grande banquete celestial que está para vir. Um banquete para o qual o Pai convida todos a participar, mediante a sua fé em Jesus e na sua morte na cruz para a redenção dos pecados, mediante o reconhecimento integral de Jesus como Salvador e como Senhor das suas vidas. Mas se é um convite a que nós possamos desfrutar da hospitalidade do Pai, também é um mandato para todos nós que estamos aqui, que já desfrutamos dessa hospitalidade. Também é um mandato para que levemos essa hospitalidade a todos os quantos ainda não conhecem a Deus.
para que também todos esses possam entrar na casa do Pai, para que a mesa se encha e todos possam desfrutar do amor do Pai e da sua paz eterna. É isso que Deus nos está a dizer. Amados irmãos, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus mostra-nos um Deus que deu o seu próprio Filho para que os nossos pecados pudessem ser perdoados e nós assim pudéssemos obter salvação e vida eterna. Somente pela graça, somente pela graça. Porquê? Porque o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Porque o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O Evangelho, amados irmãos, mostra-nos um Messias que morreu por nós na cruz para que nós pudéssemos ter paz com Deus e um dia pudéssemos desfrutar da hospitalidade do Pai no seu reino eterno. Mas Jesus não fez isto apenas por nós. Jesus fez isto por toda a humanidade. Então, como é que nós podemos continuar a guardar isto só para nós? Se o Senhor Jesus, que era Deus, deu a sua própria vida para que nós pudéssemos juntar-nos ao grande banquete que o nosso Deus hospitaleiro tem preparado para nós. Como é que podemos nós não procurar fazer o mesmo para com tantos que estão à nossa volta, que estão ainda sem fé, sem esperança, para que também eles possam desfrutar dessa hospitalidade do Pai? Amados irmãos, eu gostava de começar a concluir respondendo às questões que deixei logo no início. E deixem-me relembrar essas questões mais uma vez. Porquê é que eu tenho de ser hospitaleiro? Será que devo abrir as portas da minha casa para pecadores? Será que devo deixar pecadores entrar na intimidade da minha família? E será que as portas da igreja têm que estar abertas, seja para quem for, seja qual for a sua origem e estado? Amados, eu tenho que ser hospitaleiro porque o nosso Deus é um Pai hospitaleiro. É um Senhor que quer receber-nos no seu reino. O próprio Senhor Jesus já foi à nossa frente preparar-nos morada. E no dia das bodas do Cordeiro, todos seremos recebidos em festa na casa do Pai. Todos vamos desfrutar da sua alegria, da sua abundância com a qual Ele nos quer receber. Mas Ele não quer receber-nos apenas a nós. Ele quer estender a sua hospitalidade a todos quantos ainda não o conhecem, a fim de que também estes possam entrar na casa do Pai. Mas para que isto aconteça, nós temos que ser neste mundo, nós todos que estamos aqui, temos que ser neste mundo o espelho dessa hospitalidade do nosso Deus e Pai. É por isso que temos que ser hospitaleiros, percebem? É por isso que nós temos que ser hospitaleiros. E será que eu devo abrir as portas da minha casa para pecadores? Será que devo deixar pecadores entrarem na intimidade da minha família? E diz, irmãos, a história de Mateus mostra-nos que nós temos de abrir as portas das nossas casas para todos os que ainda precisam conhecer Jesus. Mateus não escolheu aquelas pessoas. Ele convidou todos os seus amigos. Tal como Mateus, nós temos que abrir os nossos corações e as nossas casas para mostrarmos sem vergonha o quanto nós somos alegres por aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Somos alegres por isso, amados irmãos. Amém? Nós temos que mostrar que essa alegria que nós temos está disponível para todos quantos queiram arrepender dos seus pecados, para todos quantos queiram entregar as suas vidas ao Salvador. E por fim, será que as portas da igreja têm que estar abertas, seja para quem for, seja qual for a sua origem e estado? Amados irmãos, o Senhor Jesus faz neste episódio de Mateus uma declaração que para mim não me deixa margem para dúvidas. Ele declara que veio para chamar justos, não veio para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele não veio para chamar justos. Ele veio para chamar a pecadores ao arrependimento. Esta é a missão do Filho do Homem. Manifestar a graça de Deus a todos os homens, independentemente de quem são e de como estão. E a função da igreja, a função de todos nós, igreja, é ser também o espelho desta hospitalidade que Deus quer estender a todos. E acolhendo, integrando todos aqueles que se queiram genuinamente chegar a Deus.
A atitude da igreja deve ser a mesma do Senhor Jesus, que é estender o convite a todos e dizer: vem como estás, vem como estás. É essa que tem que ser a nossa atitude. Queridos irmãos, servirmos o Senhor individualmente, como famílias, como igreja, é sermos veículos da hospitalidade do Pai. É estendermos a hospitalidade do Pai a todos os pecadores que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. A nossa missão é esta e não podia ser mais clara. Somos chamados a levar o Evangelho a todos os homens, independentemente da sua condição ou estado, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas Jesus veio para resgatar e estender a hospitalidade do Pai a todos quantos nele creiam e genuinamente se arrependam dos seus pecados. Acreditamos nós nisto? Amados, deixem-me partilhar convosco algo que me tocou de forma muito particular. Há algumas semanas atrás, a Nice veio ter comigo e disse-me: tenho sentido da parte de Deus que temos falado muito sobre convidarmos pessoas descrentes para as nossas casas, para lhes dar a conhecer o Evangelho. Mas a verdade é que temos convidado muito poucas pessoas descrentes para a nossa casa, para lhes mostrar o Evangelho. Então temos falado muito, mas temos feito pouco. E mais do que falarmos, nós temos é que passar à prática e começar a mostrar a hospitalidade do Pai àqueles que não são seus. Amados, deixem-me confessar-vos uma coisa. Isto foi como se fosse um murro no estômago para mim. Não é que não seja importante nós falarmos sobre o assunto. Eu hoje estou-vos a falar sobre o assunto. Mas a mais importante e urgente do que falar é praticar. É convidar pessoas descrentes para as nossas casas para que Jesus se lhes possa revelar. Porque é isto que Jesus quer fazer. Eu dou graças a Deus porque Deus inspirou a nisso nesse dia e nós já estamos a começar a passar à prática. Amados, passamos a vida a falar sobre as coisas. Mas passamos muito pouco tempo a praticá-las. Servir através da hospitalidade não é algo para falarmos muito, é algo para praticarmos muito. É algo para praticarmos muito, servindo e mostrando o nosso Deus hospitaleiro. Por isso, amados irmãos, eu queria deixar-vos um convite final, um desafio, para que abram intencionalmente as portas das vossas casas, para que o Evangelho possa ser proclamado a todos que vos rodeiam. Todos aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, os vossos vizinhos, os vossos amigos, os vossos colegas de trabalho, os vossos colegas de escola, tantos outros que eu não me vou lembrar agora. Tantos outros. Tantos. Com os quais todos os dias, todos nós convivemos. Amados, deixem-me dizer, seja através de grupos familiares, seja simplesmente convidando famílias para refeições convosco, famílias descrentes, seja de outra forma qualquer que os irmãos possam lembrar, não há regras. O que é importante é que abram as portas da vossa casa e mostrem a hospitalidade do Pai a todos quantos passem a ombreira da porta de entrada da vossa casa. Deus fará o resto. Com o resto os irmãos não têm que se preocupar. Deus fará o resto. Esta é a nossa missão. O Pai cumpre a sua. Igreja, deixa de estar voltada para dentro. Deixa de estar voltada para ti mesmo. Volta-te para fora. Abre as tuas portas de par em par. E acolhe. E ensina. E integra todos aqueles que se queiram genuinamente chegar a Deus. Chegar a este Deus de toda a hospitalidade. Porque o nosso Deus é um Pai hospitaleiro. Acolhe estas pessoas. Integra estas pessoas. Cuida estas pessoas. É essa a missão que o Deus hospitaleiro nos deixou. Vamos fazer isto, meus amados irmãos. Amém? Amém? Não se disseram amém? Agora já não têm como fugir. Não é? Então que Deus nos ajude a cumprir com alegria, esta grande missão. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Tu és o Pai, o Deus de toda a hospitalidade. Tu queres receber-nos de braços abertos no Teu reino.
E nós temos esta esperança e temos esta alegria. Mas não queremos guardar esta alegria só para nós, esta esperança só para nós. Não queremos reservar a tua hospitalidade só para nós. Queremos que tu a possas estender como tu desejas a todos com quem nós convivemos e que ainda não são teus. Por isso nós oramos pelas suas vidas nesta hora e oramos por nós, Senhor, para que nos dês a ousadia, nos dês a coragem, nos dês o desejo, nos dês a ambição de chegar até estas pessoas e de lhes mostrar a tua hospitalidade, o teu Evangelho, o teu amor, a tua paz. Dá-nos esta força, dá-nos esta coragem, dá-nos esta sabedoria que tu dás a todos sem humilhar. E usa-nos, Deus, usa-nos. Queremos ser usados por ti. Que o nosso coração esteja rendido a ti. Que o nosso coração tenha uma paixão cada vez mais profunda por ti, para que possamos mostrar esta hospitalidade do Pai, para que possamos ser veículos da hospitalidade do Pai para todos ao nosso redor. Nós oramos e pedimos isto em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.